Olá pessoal, professor Ricardo Said aqui com vocês de novo, agora na semana 3 da disciplina de governança corporativa. Muito bem, o tema dessa semana e o objetivo dessa semana é a gente falar um pouco do objetivo e das responsabilidades do CA, do Conselho de Administração de Organização. Vale lembrar, vale ressaltar que se a empresa está preocupada em praticar a governança corporativa, tudo vai começar, tudo vai ser gerenciado, né? Toda essa prática vai ser gerenciada pelo Conselho de Administração. Então a gente vai observar que o próprio organograma da empresa é modificado, né, para receber, né, o Conselho de Administração. Isso acontece também porque as organizações que têm capital na Bolsa de Valores, né, capital aberto, elas têm que trabalhar também com o Conselho de Administração. Não é mais somente o diretor executivo, o CEO, que é o responsável por gerenciar a empresa como um todo, né? Trazer todas as diretrizes para a empresa. Existe aí um papel muito importante do Conselho de Administração, no qual a gente vai estudar. Então, para começar, eu fiz aí uma observação, né? Também toda essa apresentação ela é um resumo do livro que está disponível para vocês nessa semana, né? Então diz o seguinte: o Conselho de Administração é uma das estruturas mais estratégicas de uma política de governança. Então, se você tem, como eu falei no slide anterior, uma prática de governança corporativa, né, você vai ter o Conselho de Administração como uma estrutura estratégica para aplicação, condução da governança dentro da sua empresa. Ele deve exercer de maneira equilibrada as funções de fiscalizador e mediador, e também de aconselhamento. Então, na verdade, as funções principais desse Conselho de Administração: fiscalizar, mediar e aconselhar. Quem? O CEO, né? Além o CEO e, consequentemente, todos os diretores a partir dele, né? A empresa como um todo. Mas, basicamente, esse trabalho de fiscalização, mediação e aconselhamento é em cima de uma parte maior, né, vamos colocar assim, do próprio CEO e dos seus diretores, né? Então ele coloca, né, esse Conselho de Administração se dá por meio da fiscalização do CEO, né, que é o diretor executivo, e dos seus diretores, da atuação na mediação entre os investidores, a visão estratégica e o CEO. Então, notem, fiscalização entre CEO e seus diretores, né, media as solicitações, né, dos investidores até a visão estratégica que a empresa tem e que é comandada pelo CEO, né? Então, o Conselho de Administração ele vai ser um grupo, né, de pessoas, de conselheiros, que vão basicamente aconselhar os profissionais que estão à frente da operação da empresa, que seja ela o CEO, consequentemente os seus diretores, ou até mesmo a mediação entre os investidores. Porque imagine vocês que uma empresa que tem, né, o seu capital aberto e ela tem ali vários investidores, como é que a gente consegue gerenciar os anseios, né, controlar, mediar os anseios de todos os investidores? Então, o Conselho de Administração vai ser utilizado para isso. Vou dar um exemplo assim, bem básico para vocês. Vamos imaginar que um investidor se acha no direito de colocar sozinho, né, um diretor executivo para a empresa. Não. Se vocês observarem até o que acontece na Petrobras, né, quando há a mudança de governo, e a Petrobras é uma empresa grande e uma empresa que pratica governança, não é o presidente que escolhe o diretor, né? Mesmo o presidente do Brasil, né, o presidente da República, sendo um dos maiores investidores, né, na empresa. Ele não pode pegar uma pessoa lá de mercado e encaminhar para ser o presidente da Petrobras. Não. Quem define ou quem aceita aquele nome é o Conselho de Administração da empresa, que ele passa por aquele crivo, né, numa reunião do Conselho de Administração, onde eles vão aceitar ou não aquele nome que vai ser dirigido, né, designado, como o CEO da empresa. Tá? Então, o Conselho de Administração, para lembrar, ele tem que exercer de uma forma equilibrada as funções de fiscalizador
mediador e de aconselhamento. Fiscalizador do CEO e seus diretores, mediador e aconselhamento para os investidores e as demais entidades que compõem o organograma da empresa, que nós vamos mostrar depois. Vamos lá. Tem uma lei, a 6.404 de 76, ela é conhecida como Lei das SAs, das Sociedades Anônimas, né? Representa a principal fonte regulamentadora da atuação dos conselhos de administração e dos demais órgãos que se consolidam como fundamentais para a governança corporativa. Então existe uma lei, que é a Lei das Sociedades Anônimas, né? Então a empresa, quando ela está com capital na bolsa, ela passa a ser uma SA. E aí, de acordo com a lei, essa lei no Brasil, né, de 76, ela regulamenta, então, a atuação do Conselho de Administração. Então, o trabalho que o Conselho de Administração vai exercer dentro da empresa, e, consequentemente, dentro da prática de governança, é tratado pela Lei 6.404 de 76. Tá? Segundo a referida lei, a existência do Conselho de Administração só é obrigatória em 3 tipos de sociedade. A de capital aberto, que foi o exemplo que eu dei para vocês, né? Quem tem capital na bolsa, as de economia mista e as de capital autorizado. Então, empresas de capital aberto, como a própria Petrobras, né? Como várias empresas que têm o seu capital na bolsa, né? Você vai encontrar a referida lei, vamos dizer, julgando, né, ou assessorando a governança corporativa. Né? Então, o conselho de administração e, consequentemente, a governança corporativa dentro da empresa. Então, para o órgão de administração, para o conselho de administração existir, ele é regulamentado por essa lei 6.404. E isso é aplicado, obviamente, nas empresas de capital aberto. Vamos seguindo. Então aqui, eu coloco aqui até umas atribuições do Conselho de Administração, né, adaptada do Guerra, né, 2017, e que dá um panorama, né, geral dessa atuação. Então você tem a prática de governança corporativa, né, sendo aplicada na empresa. Após essa governança, ela é gerida, vamos dizer assim, ela é mediada, né, pelo Conselho de Administração, a aplicação prática dela pelo Conselho de Administração, que tem como atribuições e responsabilidades estratégia, identidade e valores, desempenho e controle, pessoas e inovação. Né? Então, por exemplo, como estratégia, a responsabilidade de estratégia do Conselho de Administração o Conselho deve assegurar que a estratégia esteja alinhada com a visão da organização e seja seguida pelo CEO. Então, notem, gente, que é um órgão importantíssimo quando você através dele, você aconselha, né, que as práticas do diretor executivo estejam alinhadas com a visão, né, da organização, a visão estratégica da organização. Né? O que se pensa como estratégia para essa empresa? O CEO está, por exemplo, investindo o capital dos acionistas, né, em projetos ruins? A gente tem que avaliar isso. Será que ele está fazendo algum investimento na empresa, está tendo algum gasto na empresa, né? Está tendo alguma estratégia na empresa que vá contra, né, os objetivos estratégicos da própria organização? Ou até mesmo benefício próprio? Imagine vocês, um CEO querer investir em estratégia, né, de investimento em projetos que não sejam coerentes com a estratégia principal da empresa, né? E com a visão da organização. Identidade e valores. O Conselho deve garantir que a organização mude sem perder a essência e os valores que constitui. Dentro do planejamento estratégico da empresa, vocês devem ter estudado, você tem missão, visão e valores. Né? Então, o Conselho de Administração vai fazer o seguinte, como atribuição, como responsabilidade. Garantir que essa missão, visão e valores sejam, né, as identidades e valores principais que a organização estabeleceu e verificar se o CEO está seguindo, né? Seguindo essa identidade e valor que a organização colocou no seu planejamento estratégico. Desempenho e controle, isso aqui é essencial.
É missão do Conselho buscar desempenhos superiores e assegurar o respeito às leis, às normas e à conduta aos controles internos. Gente, desempenho e controle é a mesma coisa que até mesmo transparência, né? Buscar sempre, o Conselho vai tentar garantir sempre a busca pelo desempenho superior, né, da empresa, seguindo, obviamente, as normas, né, fiscais, contábeis, financeiras, para que a empresa possa atender, né, a esses controles internos e externos que ela poderá ser auditada. Então, esse desempenho e controle também é uma atribuição e responsabilidade do Conselho de Administração. E, por último, pessoas e inovação. O Conselho zela por captar, desenvolver e remunerar de forma transparente talentos executivos que levem a organização a novos patamares de desempenho e inovação. Então, o fato do exemplo que eu dei anteriormente, né, do presidente, a indicação do CEO, né, aquele crivo de passar por aquele nome, aquela indicação, né, dentro do Conselho, é exatamente para tentar zelar, o Conselho zelar por captar, desenvolver e remunerar de forma transparente todos os talentos executivos, né, de alto escalão que a empresa possa trazer ou que possa chegar na empresa para que ela possa ter novos patamares de desempenho e inovação. É uma busca constante, né? Então, olha a importância que o Conselho de Administração tem, obviamente, para a prática de governança e para o próprio segmento, né? a continuidade da empresa no mercado. Fato que, se a gente pegar o exemplo aí da Americanas, essa parte de desempenho e controle, né, pode, ou até mesmo através de uma estratégia mal elaborada, ou até ferindo as suas identidades e valores, a empresa teve toda essa perda, né, de capital, né, e, consequentemente, de dívidas que ela está no mercado, chegando ao ponto até da sua descontinuidade, né, da sua falência. Okay? Seguindo, o sistema da governança corporativa está dividido em dois atores principais: a propriedade, órgão que concentra, reúne e representa os proprietários de uma empresa. Então, a gente sempre imagina uma empresa com um ator, né? Propriedade, que é, na verdade, esse item, esse ator propriedade representa os próprios proprietários, né? E a gestão, grupo de líderes da empresa contratados para cumprir uma função executiva. Então, nota o seguinte: quando você pega uma empresa de médio para grande porte, você vai ver esses dois atores facilmente. Você vai ver quem é o dono e quem, consequentemente, é o executivo da empresa, quem está diariamente gerindo o negócio. Muitas das vezes, por serem empresas, né, médias e grandes, na empresa pequena a gente não vê muito isso. Os atores na empresa pequena são os mesmos, né? Quem detém a propriedade é quem também gere a empresa. Mas se você pega de uma empresa média para grande, você vai encontrar essa diferenciação grande, né? A propriedade é de quem é dono da empresa, né? Ou até mesmo a propriedade são dos acionistas, né? E quem, na verdade, cumpre a gestão executiva, que é o CEO, que pode ser um funcionário contratado para isso, tá? Tendo em vista que a relação entre esses dois principais grupos representa o principal conflito da governança, que a governança, quando se fala dos atores, né, que se coloca em voga os atores, existe um conflito muito grande em quem detém a propriedade e quem vai gerir essa propriedade, né? Aí existe um conceito que nós já vimos em uma aula anterior, né? Tem uma aula específica sobre o conflito de agência, é chamado de conflito de agência, onde existe um órgão que é responsável por traduzir os interesses dos sócios nas ações estratégicas da empresa, denominado Conselho de Administração. Trata-se, então, do mais importante órgão do sistema de governança, é o coração da governança corporativa. Então, para que a gente possa resolver o conflito de agência que existe entre quem detém a propriedade e quem é o executivo que toca o negócio, né, para resolver esse conflito de agência, a gente tem o Conselho de Administração como o órgão mais importante do sistema de governança, sendo até chamado do coração da governança corporativa. Então, esse conflito de agência, né, de quem detém e quem realmente gere, é tratado, é resolvido, na maioria das vezes, pelo Conselho de Administração. Tá?
Muito bem. A estrutura de sócios geralmente é constituída por um órgão chamado de assembleia. Todos os acionistas da empresa podem participar da assembleia, e é por meio dela que são eleitos os conselheiros da organização. Então, dentro do conselho de administração é realizado um ato chamado assembleia, onde todos os acionistas participam, e a partir dessa assembleia são eleitos os outros conselheiros da organização. Por exemplo, o conselheiro fiscal, né? A gente vai ver que tem outros conselheiros também. Então, o conselheiro fiscal é extraído, né, de uma reunião, de uma assembleia entre os acionistas do conselho de administração. Então, ligado à estrutura de propriedade, temos também o conselho fiscal, que é responsável pelas auditorias e fiscalizações de questões financeiras e tributárias. Esse órgão atua de forma independente ao conselho de administração e se reporta diretamente à estrutura societária. Então, existe aí também um outro viés, né, que o conselho de administração se torna, vamos dizer, ele não consegue gerir, né, ele não tem responsabilidade sobre esse órgão, que é o conselho fiscal. Então, a empresa ela tem toda a sua parte fiscal sendo desenvolvida dos diretores para baixo, chega-se até o CEO, mas existe um conselho fiscal que é independente do conselho de administração, que também ajuda a fazer auditorias e fiscalizações ligados diretamente à estrutura de sócios. Isso é uma outra forma, tá? É uma outra forma dos sócios garantirem de que a empresa ela não está trazendo relatórios financeiros, contábeis maquiados, né? É uma outra garantia de você ter um conselho independente ligado diretamente aos sócios para fazer essa checagem na empresa, tá? Muito bem. E há também um comitê de auditoria ligado ao conselho de administração, que pode ser composto de uma auditoria interna e uma externa à organização, ambas responsáveis por auditar as informações da empresa. Então, notem, a gente tem lá o comitê fiscal, né, que está ligado aos sócios. Nós temos também o comitê de auditoria, que está ligado ao conselho de administração. O comitê fiscal, que é ligado aos sócios, não está relacionado, não está vinculado ao conselho de administração. O comitê de auditoria, sim, o comitê de auditoria é contratado externamente pelo conselho de administração para poder checar a empresa, né? Poder auditar a empresa. O conselho de administração pode ainda ser suportado por outros comitês, comitê estratégico, de pessoas, financeiro. Lembrando que esses comitês, eles são, como foi falado anteriormente, são extraídos, né, daquelas assembleias entre os sócios também. Cada empresa estrutura os seus comitês de acordo com as próprias necessidades e os mesmos geralmente são compostos por conselheiros ou membros da diretoria executiva. Os comitês têm como função aprofundar alguma temática, dando suporte às decisões e ao trabalho do conselho de administração da empresa. Então, gente, imaginem que o conselho de administração, mesmo sendo o órgão maior, né, dentro da empresa, tem determinadas algumas temáticas que não são de conhecimento desse conselho de administração. Pode não ser de conhecimento, né, técnico, por exemplo, do conselho de administração. Então, o que é feito? É criado, né, chamada a criação de alguns comitês, né, de pessoas que vão auxiliar as decisões que o conselho de administração tem que fazer. Então, para um determinado objetivo que o conselho de administração não consiga realizar, o comitê é estruturado, montado, né? Pode-se, no final dessa decisão, eliminar esse comitê e, consequentemente, a decisão é tomada e ajudando, na verdade, as decisões estratégicas do conselho de administração. Okay? Por fim, né, temos a estrutura de gestão da empresa, aí já num nível quase chegando ao nível tradicional, né, que o pessoal de administração conhece, que é a estrutura de gestão da empresa, que é composta pela diretoria executiva, né, com o seu presidente, o CEO,
responsável por liderar a gestão da empresa, enquanto o presidente do conselho, né, o chairman, né, é responsável por liderar a estrutura do conselho e manter a governança da organização. Então notem, gente, que a gente tem aí dois presidentes, um presidente do conselho e um presidente da gestão, um presidente da empresa propriamente dito, a nível de gestão. Então o CEO e o chairman, né, que são presidentes, mas cada um dentro de uma visão diferente. Diante disso, é possível entender que há uma liderança do conselho da empresa, representado pelo seu presidente do conselho, em relação à estrutura de gestão, representada pelo presidente executivo. É importante que essa hierarquia exista e seja mantida para que o conselho de administração possa cumprir efetivamente seu papel de direcionar a gestão da empresa. Então, o que ele colocou, mesmo que a gente visualize esses dois atores, o diretor executivo e o presidente do conselho, o presidente executivo, né, da empresa e o presidente do conselho, existe uma liderança maior do conselho da empresa, né? Hierarquicamente, ele está acima do presidente de gestão da empresa. Tá? E aqui eu mostro isso tudo que nós falamos, né? Eu mostro aqui um pouco para vocês, né, de como ficaria esse organograma. Temos aqui o Conselho de Administração, a Assembleia Geral, né, é sempre realizada com os acionistas, né, para que decisões ou outros comitês possam ser criados. Né? Então a gente tem aqui os vários comitês vinculados ao Conselho de Administração. Temos em cima também o Conselho Fiscal, que é uma auditoria, né, que os sócios, né, que estão na Assembleia Geral necessitam para fiscalizar o Conselho de Administração, tá? E o diretor-presidente, o CEO, né, a nível executivo, né? Lembrando que esses órgãos com azul escuro todos órgãos deliberativos e somente deliberam, e quem executa é o diretor-presidente para baixo. Pode ainda ter auditores internos ou externos para auxiliar na sua gestão. Como o conselho tem os comitês, né, existem os comitês para auxiliar as decisões do conselho de administração, o diretor-presidente também pode ter os seus conselheiros, né, aqui dentro também, ou até mesmo convocar auditorias internas e externas para checar realmente a informação que vai chegar para o conselho de administração depois. Ok? Então, basicamente, esse é o conteúdo, o resumo da nossa aula 3. Um grande abraço e até a próxima aula.